Fala, rapaziada, Yurizinho aqui na voz pra vocês mais uma vez. E rapaziada, voltamos para o nosso quadro que eu gosto muito de falar, que é 5 curiosidades literárias, beleza? E esse vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o Guimarães Rosa, isso mesmo, Guimarães Rosa, para falar um pouco sobre 5 curiosidades literárias sobre este grandíssimo autor da literatura brasileira, beleza? Que ele foi muito importante para a literatura moderna brasileira. Ele é um grandíssimo escritor. Se eu não me engano, ele é aqui de Minas. E vamos embora, beleza? Porque esse cara é fenomenal, sensacional e é muito importante eu passar essas curiosidades para vocês, para que vocês possam ficar entretidos e interessados sobre esse autor, porque vai que vocês queiram ler alguma coisa sobre ele futuramente, beleza? Mas então vamos lá, mas antes de ir pro vídeo, se inscrevam no canal, rapaziada. Conseguimos chegar a 700 inscritos, só que estamos em 730 e pouquinho. E vamos ver se a gente consegue chegar até 800 final do ano, beleza? Eu acho que a gente consegue. A gente consegue chegar em 800 inscritos no final do ano. A gente só compartilha o vídeo pra todo mundo, compartilha o canal. Fala, pô, se inscreve no canal desse mano aqui, porque esse mano é sensacional. Então, vamos ajudar esse cara, beleza? Então me ajuda lá, rapaziada, por favor. Porque a gente consegue chegar em 800 inscritos no final do ano. Aí, no caso, né, ao decorrer do vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, se vocês gostarem do canal, comenta aí, dá aquele like, porque ajuda bastante na nossa divulgação, tá? Então vamos lá, bora que bora. E a primeira curiosidade, que é a obra mais famosa de Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas, beleza? Ele foi escrito em 1956 e é a obra mais famosa do Guimarães Rosa. Ela foi muito importante para toda a literatura brasileira nessa época e para a evolução da literatura ao decorrer dos anos. Ela vai narrar, né, a vida no sertão, que é uma região mais árida aqui do nosso país, né, do Brasil. E o Guimarães Rosa, ele coloca, né, como é uma de suas características também, porque ele cria vários neologismos, né, já é criar, obviamente, mas ele faz vários neologismos, ele junta umas palavras com as outras para formar um dialeto um pouco diferente. Ele coloca isso em seu livro. Isso é um grande diferencial da sua literatura, por exemplo, que faz com que ela seja marcante e histórica. Ele criou uma linguagem única, né, misturando o português tradicional com várias linguagens regionais, utilizando várias expressões assim que foram criadas a partir da junção desses dois fatores. E ficou, né, uma poesia poética e bastante mágica por conta disso. E esse romance dele já foi comparado com várias outras obras universais, assim, né, do mundo inteiro. Um exemplo seria Ulisses, de James Joyce. E a segunda característica, que eu já falei, né, um pouquinho na primeira, que é a linguagem inovadora de Guimarães Rosa, porque, como eu falei anteriormente, ele pegava, por exemplo, o português tradicional e juntava com algumas expressões regionais, por exemplo. E ele costuma fazer isso em várias partes das suas obras, né, dos seus livros. Então, meio que ele cria novas palavras a partir de junções de palavras já existentes, por exemplo. Então, meio que ele faz essa criação para dar um pouco mais, né, de magia, como eu falei anteriormente, para as suas obras. Isso é muito interessante porque ficou um marco na vida de Guimarães Rosa e na sua obra em si. Ele faz essa experimentação com o idioma, né, fazendo tipo uma brincadeira com as palavras, fazendo com que a linguagem convencional se misture com essas brincadeiras que eles faziam para criar um mundo completamente diferente, com palavras novas, com palavras modificadas e como se fosse uma imersão literalmente naquele universo que ele cria, que vai gerar uma linguagem única que na maioria das vezes vai desafiar a linguagem tradicional, né, a parte gramatical convencional que a gente já conhece hoje em dia, por exemplo, né, a linguagem formal, não uma linguagem coloquial. Por isso que ele rende várias comparações com os escritores, né, Joyce ou Faulkner, por exemplo, que também, né, tinha esses fatores assim intrínsecos. E a terceira curiosidade sobre Guimarães Rosa, que ele era diplomata e veterinário, ou seja, antes dele ser um escritor, né, de grande renome assim para a nossa literatura, ele primeiro fez faculdade de medicina veterinária, então ele foi, né, veterinário por um tempo e depois ele foi diplomata. Ele exerceu esse cargo durante um tempo, assim, antes de ele virar escritor. Ele já atuou em países como a França e como a Alemanha. E esse contato que ele teve com essas culturas diferentes, né, da cultura brasileira, também influenciou grandissimamente, não sei se essa palavra existe, aí eu tô falando, pegando esse insight aqui do Guimarães Rosa. Aí, no caso, influenciou bastante nessa vivência cultural
de outros países para poder colocar na sua obra, para poder colocar no seu linguajar que ele cria. Então é muito importante essa vivência que ele tem, porque faz, né, como se fosse uma soma, assim, para sua carga literária que ele vem a poder exercer daqui a uns anos. E a nossa quarta curiosidade é que ele era um poliglota, beleza? Além do português, que é a sua língua materna, ele falava inglês, português, né, no caso, francês, espanhol, italiano, russo e árabe. O cara era um gênio, era um gênio. Então, além de tudo isso, ele também falava, né, tentou aprender, no caso, algumas línguas de algumas tribos indígenas do nosso país. Por isso que a obra dele é tão vasta e é tão incrível, cara. Eu já li um livro do Guimarães Rosa, inclusive eu acho que eu doei o livro, cara. Esse livro era tão bonito, tão bonito. Eu vou até ver se ele tá aqui em casa, eu esqueci o nome do livro. Assim que eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês. O livro do cara era muito top, porque tem muito tempo que eu li. Era no colégio, né? Eu tava fazendo literatura no primeiro ano de ensino médio. Então, porra, 2016, 2015. Então, tipo, pô, fazer 10 anos ano que vem. E, cara, era genial, genial. E o cara, tipo, era um poliglota arrumado, consumado mesmo. Doideira. E a quinta curiosidade, que é a sua fama póstuma, né? Obviamente, o Guimarães Rosa ele já era muito conhecido durante, né, a sua estrada literária, por exemplo. Só que, com o passar do tempo, com os anos, ele foi sendo mais reconhecido assim porque suas obras foram colocadas como estudo, por exemplo. Igual eu falei aqui para vocês. Eu estudei Guimarães Rosa em literatura no colégio. Então, ao longo do tempo, ele já é uma figurinha carimbada na literatura nos colégios de todo o Brasil, por exemplo. Então, continua sendo estudada a obra dele com o passar dos anos, com mais afinco, e deixa esse legado que ele tem pra gente ao longo do tempo, sabe? Porque é um grande escritor brasileiro que não pode perder essa vontade que a gente tem de poder ver, de poder conhecer, de poder ver essas diferenças literárias que ele coloca no livro dele em relação aos outros escritores brasileiros que existem, essas partes gramaticais que tem nos livros dele que ele coloca nos seus contos, principalmente em Sagarama também, que é de 56, se eu não me engano, 46, é de 46, então é muito interessante a gente ver essa parte que ele tem no seu conteúdo mesmo, pra gente poder ir estudando ao longo dos tempos. E é muito legal e gratificante que sempre que o tempo for passando, ele vai ser mais reconhecido na nossa literatura, beleza? E essas foram as 5 curiosidades de Guimarães Rosa, rapaziada. Espero que tenham gostado. Comentem aqui se você já leu algum conto sobre ele, algum livro sobre ele, né? Principalmente o Grande Sertão Veredas. Se vocês já leram, coloca aqui o que vocês acham desse grandiosíssimo escritor brasileiro. E é isso, rapaziada. Se inscrevam no canal. Estamos chegando a 800 inscritos no final do ano, então vamos lá. Vamos fazer essa forcinha pra nós. E é isso. Um beijo e até a próxima.